estou aqui me arrumando para o trabalho. Na verdade, tá bem cedo ainda para o trabalho, porque hoje eu vou para a escola só. Quer dizer, a minha aula é só 10h50, mas aí eu saio daqui umas 9h10, 9h20, assim, porque dá tempo de eu andar. Eu demoro uns 25 minutos andando, então dá tempo de eu andar até lá. E aí, quando eu chego, dá tempo de arrumar todo o material. Eu queria mesmo assistir Ted Lasso, que eu comecei a assistir Ted Lasso na Apple TV. É o evento canônico do meu ano. Todo ano eu assino a Apple TV por um mês, dois às vezes, e depois cancelo. E no ano seguinte eu assino de novo. Mas como eu peguei o celular novo, né? Peguei o iPhone 17 Pro, ele veio com assinatura de 3 meses da Apple TV. Então, eu já assinei, tô assistindo Margot Está em Apuros, que eu falei no último vlog que tava lendo. Então eu gostei bastante, já tem 3 episódios que saíram. E eu acho que toda quarta vai sair um, mas eu queria que saísse a temporada toda. Pra mim não é o tipo de série que você fica, assim, esperando ansiosamente semana por semana. Não faz sentido. Mas, enfim, né? Se eles estão fazendo esse modelo, vou aceitar. Aí eu aproveitei para assistir uma série que uma das minhas alunas fala sempre, que é uma das favoritas dela, que é Ted Lasso. Aí eu fui assistir, já assisti uma temporada. Acabei de voltar da escola. Olha o almoço. Hoje, vamos de frango desfiado, milho, cenoura e vagem. Vamos ver, eu tinha esquecido de descongelar, tá super congelado, então eu acho que vai ficar meio líquido. Não é o ideal, porém, fazer o quê? É o que temos, eu esqueci. Mas enquanto isso, eu queria falar com vocês sobre uma coisa específica. Tipo, eu amo os meus alunos, eu adoro sala de aula, mas o meu sonho mesmo, assim, se eu tiver que trabalhar em sala de aula, é que seja um lugar com infraestrutura, que tenha televisão, tipo, televisão na sala, projetor na sala, que seja aqueles quadros tecnológicos que ajudam super, sabe? Que tenham vários recursos, principalmente em inglês, tem bastante coisa que dá para ter vários recursos, sabe? Quando eu penso no futuro, se eu estiver dando aula em sala de aula, eu gostaria que fosse assim. Mas a realidade não é essa, nem onde eu trabalho e nem na, sei lá, 97% das escolas daqui não são assim. E se tem, eu não conheço, por isso que eu falo 97%, porque é provável que tenha, mas eu desconheço. Eu fico pensando que, tipo, eu estou agora em sala de aula e eu gosto dessa troca com os alunos. Às vezes é mais complicadinho, mas tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de dar o meu melhor e pensar em dinâmicas, pensar em jogos, enfim, trazer o melhor de mim. Só que é um ambiente, uma rotina que aos poucos vai te adoecendo de certa forma. Não que eu esteja mal onde eu estou, não, eu tô muito bem, mas eu tava pensando assim, a longo prazo mesmo, pensando em coisas que eu gostaria de fazer pra minha vida, como que eu vejo o meu futuro e tal, porque é sempre respostas muito aleatórias, muito difíceis e muito discrepantes uma das outras toda vez que eu penso nisso. E me veio há algumas semanas a ideia de tradução. Eu nunca gostei de traduzir nada. Sempre falei, eu sempre gostei de falar o idioma, ensinar o idioma, mas nunca de traduzir o idioma. Só que de umas semanas pra cá, isso tem estado na minha cabeça por flexibilidade de trabalho. Então, você tem um prazo, mas você geralmente tem um prazo longo, principalmente tradução literária, que eu gosto bastante de livros, vocês sabem disso, e legendagem, que eu também gosto bastante de séries. Eu sempre falei que, de alguma forma ou outra, eu trabalharia, assim, com a atuação de alguma forma. Isso estaria no meu dia a dia, eu sempre falei isso desde muito nova. E talvez a tradução e a legendagem seja um desses caminhos. E eu estava pensando muito sobre isso. Tem vários cursos, eles são um pouco mais caros, tem técnico, tem pós que eu posso fazer, né? Mas, quer dizer, eu ainda não posso fazer a pós porque eu não terminei a faculdade, mas
pensando no longo prazo mesmo, sabe? Não longo, mas no médio prazo, assim. E aí eu pensei, tô pensando ainda, e eu quero deixar isso daqui registrado, porque como eu falo que o meu canal é um documentário da minha vida, eu quero saber no futuro, quando isso já estiver resolvido, o que estava passando na minha cabeça. Eu estou pensando em comprar um cursinho assim, desses básicos mesmo, tipo introdutórios, sobre o assunto. Eu tenho visto bastante, tenho seguido bastante gente no YouTube, no Instagram e tal, que falam sobre esse assunto, que são tradutores, assim, mais renomados, especialmente dessa área. Mas pensei em, de repente, fazer um cursinho para começar nesses cursos que tem na Udemy, sei lá, Coursera, não sei, fazer um desses cursos, assim, mais introdutórios, para entender sobre o assunto, para ver se realmente é isso que eu quero, porque uma coisa pra mim é fato, eu não vou ficar pra sempre em sala de aula, pelo menos não presencial, né. Eu quero continuar com as minhas aulas online sempre, eu adoro dar aula online, mas tô pensando mais, assim, no macro, sabe, no futuro, porque eu sei que é uma rotina que pra mim funciona agora. Eu não acho que vai funcionar por tanto tempo assim, sabe, daqui a uns 3 anos, eu acho que essa rotina já vai ter acabado um pouquinho comigo. Então eu tô pensando em o que eu posso fazer para melhorar o meu estilo de vida sem perder a parte financeira, não que sala de aula dê dinheiro, gente, porque não dá. Eu ganho muito mais dinheiro com as minhas aulas online, tipo assim, muito mais. Eu tô pensando, assim, sabe, outras vias que eu possa usar o meu diploma, que eu ainda nem tenho, né, mas outras formas que eu posso usar o meu diploma, de repente mercado editorial, de repente legendagem, tradução, não sei, é uma coisa que eu estou pensando. O que que vocês acham? Alguém de vocês, porque eu sei que tem bastante gente que me segue que é dessa área do inglês, que é teacher, que é formada ou que tá fazendo faculdade. Enfim, eu sei que tem bastante gente que é dessa área e também gente que não é dessa área, mas assim, o que que vocês acham sobre esse assunto? Vocês acham que de repente vale a pena? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês acham que combina comigo? Porque eu sempre falei que eu não sou boa de traduzir, eu não sou mesmo. Mas também é aquela coisa assim, é inglês eu gosto, é português eu também gosto, assim, entre aspas. É livro, eu gosto, é filme, é série, eu gosto. Então, acho que de repente vale um esforço de dar uma estudadinha a mais e tentar me inserir nesse mercado. Não sei o que que vocês acham, me diga, porque isso tá passando na minha cabeça, mas eu não verbalizei ainda, isso tá só na minha cabeça. Eu não anotei no meu journal, eu não falei pra ninguém, eu só tô assim, na minha mente há semanas, sabe? Hello. Para vocês não vai fazer diferença porque vai ser um clipe após o outro, mas tem alguns dias de diferença, de passagem de tempo entre o último clipe e neste exato momento, porque nós tivemos uma perda na família, então obviamente não ia gravar nada dos detalhes e nem nada disso. Então, né, respeitando o tempo da família e tudo mais. E agora eu estou voltando à ativa. Hoje é segunda-feira. Teoricamente seria o dia para voltar a trabalhar, para voltar às coisas normais e tudo mais. Só que essa é uma semana muito atípica, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje é recesso, amanhã é feriado, quarta-feira seria o dia do trabalho mesmo, de trabalhar, mas eu não dou aula na escola. Quinta-feira é feriado de novo. Sexta-feira, teoricamente, seria recesso, mas vai ser prova, ou seja, eu volto a dar aula na escola somente na sexta. E as minhas aulas online eu vou dar hoje, segunda, na quarta, e uma aula só na quinta, que não é dos meus alunos mesmo, do meu outro trabalho. E no sábado, normalmente. Então, essa é uma semana bem diferente, é quase que uma semana de feriado, assim. Eu tenho mais tempo livre, não tenho mais o tempo de deslocamento entre um lugar e outro. Eu tenho bastante coisa da faculdade pra fazer. Enfim, vamos ver o que que vai acontecer aí nesse vlog. Eu não sei se eu vou filmar até sexta, se eu vou filmar até o sábado. Então, é uma novidade pra vocês que durante esse tempo que eu não gravei, algumas coisas mudaram aqui em casa. Tipo, vocês estão apoiados numa mesa. Olha, eu tenho uma mesa na minha sala agora.
Eu tô querendo, cada dia mais fazer essa casa ficar com a minha cara, ficar com a minha personalidade e tudo mais. E eu já queria uma mesa aqui há muito tempo, porque essa exata mesa era a mesa da minha avó, e aí eu comprei dela essa mesa. Pra quem viu meus vlogs de Natal, Ano Novo e tudo mais, essa mesa tava aqui no Natal e Ano Novo, porque minha avó foi viajar e deixou aqui, porque eu fiz Natal e Ano Novo aqui. Antes eu tinha só uma mesinha na cozinha, uma mesinha bem pequenininha, assim, bem redondinha, pequenininha, porque era o que cabia no antigo apartamento. Essa daqui era, tipo assim, o que eu queria. Aí eu comprei 2 joguinhos americanos, porque não comprei todos ainda, porque só tinha, acho que só tinha 2 dessa cor, senão eu teria comprado mais, mas assim, 2 é o suficiente, só tem eu nessa casa. Isso daqui foi um presente que eu ganhei da minha amiga Kellen. Ela fez. Tem mais aqui. Comprei capas para almofada, só que eu preciso comprar outro enchimento para essas almofadas, porque eu tô achando que tá bem fraquinho, bem ruim. Mas eu queria contar para vocês minha ideia de coisas que eu quero fazer aqui nessa sala. E aí vocês me dizem o que que vocês acham. Bom, aqui nós temos essa visão. Aqui eu queria botar um tapete, provavelmente de uma cor mais cru, por causa, né, do chão mesmo, que é todo cheio de informação. Então, queria, de repente, colocar um tapete cru aqui. Não sei exatamente a cor, mas uma coisa só pra tapar um pouco desse chão, que eu não acho muito bonitinho, mas eu também não me importo. Eu prefiro o chão assim do que o chão todo branco. Aqui eu queria colocar um quadro bem grande, mas eu não sei que quadro colocar. Preciso de ajudas, se tiverem links, se tiverem indicações de qualquer coisa que vocês acham que pareça comigo, me manda, me fala, porque eu preciso de ajuda. Um quadro bem grande para colocar aqui. Eu também não sei onde comprar, não sei exatamente o que, mas enfim. Aqui eu queria colocar de repente 2 quadros maiores, assim, mas eu também não sei o que colocar. E aí, nessa parte, eu também eu queria fazer, tipo assim, setorizar, sabe, com tinta. Mas minha mãe falou: "Júlia, a gente não sabe pintar, e você não vai gastar com pintor pra fazer só pra setorizar essa parte da tua casa. Vamos usar papel de parede". Preciso de dicas. Que papel de parede ficaria legal? Que cor? Sabe, eu queria setorizar, só dar não sei exatamente o que, mas queria que ficasse alguma coisa aqui, só pra dar um tchan, porque eu tô achando, né, entendeu? Não tá legal isso daqui. Então queria dar acho que se eu passasse uma tinta, só a metadezinha assim, já daria um tchan e ficaria mais legal. O que que vocês acham? Por enquanto tá assim, mas conforme eu for comprando mais livros, vai enchendo isso daqui. E é isso, é assim que estamos nesta sala por enquanto. E aí, assim, o que vocês tiverem de dicas, me falem. Me falem, porque eu preciso do máximo de dicas possíveis, lugares, indicações, essas coisas assim, de onde eu possa comprar essas coisas, o que que eu posso fazer. Ah, obviamente, essa cadeira no futuro, né? Porque a cadeira que eu quero tá mais R$ 600 e não vou gastar R$ 600 agora pra comprar uma cadeira. Mas essa cadeira vai embora, vai uma cadeira nova aqui, de escritório mesmo. Preciso de dicas, gente. Me ajudem, me ajudem. E eu quero trabalhar nessa mesa nova aqui. Sabe quando a gente ganha um presente? E aí a gente fica tipo assim, ai, quero usar em todo qualquer lugar, sabe? Quando a gente compra uma roupa nova, a gente quer usar em todos os lugares. Essas coisas assim, eu tô me sentindo dessa forma e aí eu tô fazendo todas as minhas refeições. E eu amo fazer refeição no sofá. Eu estou fazendo todas as minhas refeições na mesa. Tô trabalhando, tô estudando, tudo, tudo na mesa. A prova de que se eu focar eu consigo fazer tudo muito rápido. São 11h31 e eu terminei todos os 4 relatórios possíveis. Gente, já dei minha aula,
Já fiz todos os meus relatórios da faculdade, que eu acho que eu já comentei sobre, né? Aí eu tinha planejado ler, mas eu tava sem vontade de ler, eu tava muito cansada. Acho que é porque eu usei bastante do meu cérebro para fazer os relatórios. Então eu simplesmente tirei uma sonequinha, almocei e tirei uma sonequinha. E aí agora eu entrei aqui para ver minha linha editorial, para fazer pesquisa de conteúdo e tudo mais. Fiz uma certa pesquisa, são que horas são? Vai dar 3 horas. Fiz uma certa pesquisa do que eu queria e tudo mais. Juntei tudo num arquivo doc. E aí, eu comecei a usar o Claude, né? Eu juntei todas essas informações, toda a minha pesquisa e tudo mais, porque eu não gosto que a IA me dê ideias sobre coisas, tipo, a partir de fato criativa do negócio, mas eu gosto que organiza tudo. E eu não tenho essa IA, paga, né, então eu tenho até que fazer o upgrade, tá até aqui, ó, você está sem mensagens gratuitas até 7 horas. Mas eu queria mostrar o que essa IA fez por mim, porque ele juntou todas as informações que eu tinha, organizou tudo de um jeito e até criou uma persona, sabe? É bem interessante, assim, eu quis realmente que ele visse tudo para que eu criasse uma estratégia de conteúdo com base nisso. Ó, vou mostrar rapidinho, mas ele fez uma persona aqui, na verdade 2 personas, né, com base em tudo que eu já falei sobre mim, sobre as aulas, botou os dados dessas personas, assim, onde que essa persona tá no Instagram, tom de voz, eu nem vi essa parte ainda, mas me ajuda bastante a como conversar dentro de tudo da empresa, na verdade, né, porque, tipo assim, às vezes eu falo com um tom muito corporativo e formal, o que não casa com o material das minhas aulas e tudo mais. Então, enfim, é bem interessante isso daqui. Pilares, os pilares de conteúdo. Não, é bem legal. Referências, algumas referências são interessantes e têm muito a ver. Ideias de maio e junho. Muitas dessas coisas eu já fiz, mas eu queria ver o que eles me mandavam para ver se está alinhado com o que eu já fiz antes. E também ele me mostra uma meta, né? Tipo, ai, fechar tantos alunos, ter um CTA principal, uma meta de posts e tudo mais. Então eu acho bem interessante, assim. Claro, as minhas mensagens gratuitas estão fora até 7 horas da noite, então só amanhã mesmo que eu vou dar uma olhada nisso. Como eu tinha planejado ficar até quarta-feira, tá bem aqui, até quarta-feira fazendo os meus relatórios da faculdade e eu já terminei, então eu tenho terça e quarta pela manhã para ficar fazendo isso. Então, eu não quero que essa IA faça tudo por mim. Longe disso, mas tendo uma direção, um direcionamento, fica muito mais fácil de eu fazer pelo menos os posts depois, entendeu? Eu vou dar uma lida melhor em tudo que tá feito aqui, vou ver tudo certinho, vou anotar. Como eu salvei como projeto, vai ficar salvo, né? E vai ser bem interessante pra mim. Eu ainda tô aprendendo a mexer, tipo assim, o que eu não sabia, fui pesquisei no Google mesmo, como fazer isso no cloud? Eu conectei tudo, conectei meu Canva, eu conectei meu Gmail, conectei meu Notion, conectei tudo que eu conseguia conectar referente, né, porque eu vou usar mais para gerir o meu negócio. Então, tudo que eu podia conectar em relação a isso, eu conectei. E aí vai ajudar bastante. E eu vou ver isso daqui, e aí a partir de amanhã eu vou. Na verdade, eu vou primeiro ler tudo muito bem e ver se tem alguma coisa que eu não concorde aqui e ir mudando essas coisas para criar uma estratégia que funcione de fato, assim, que seja uma coisa 100% acertada, para aí sim eu começar a fazer os posts, porque não adianta nada você fazer um post e não está ali, sabe, de acordo com o que é para você. Então, eu vou fazer isso, aí amanhã eu termino de ver a questão com o Cláudio, provavelmente na quarta eu faço a produção
dos posts já. E aí eu fico fazendo essa produção dos posts até quinta, porque aí sexta eu volto pra escola e tudo mais. Então, acho que vai ser isso. Se alguém tiver alguma dica de como usar o Cloud e tudo mais, eu tô aceitando, tá, gente? Porque, assim, parece o Notion, você precisa aprender primeiro para depois você usar de fato. E eu já tô fazendo igual eu fiz com o Notion, já indo de cara e aprendendo no meio do caminho. Bom dia, friends. Estou aqui com meu mamãozinho, meu ovinho e meu cappuccino. Olha essa xícara nova que eu comprei. Ai, é uma gracinha. Esse é o máximo de tarde que eu tomo um café da manhã, tipo, sozinha na minha casa. São 7h15. Gente, eu sempre tomo café da manhã às 5 horas da manhã. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, de propósito. Tipo assim, eu acordei no meio da noite no horário que eu acordaria, mas aí eu me forcei a dormir mais. Porque ontem foi feriado, hoje eu tenho poucas aulas. Geralmente, quarta-feira costumava ser meu dia mais cheio e hoje é o meu dia mais tranquilo. Geralmente o dia que eu faço os planejamentos. E eu gosto que é no meio da semana, então, tipo, se alguma coisa deu errado segundo, terça, eu ainda tenho tempo pra consertar e ajustar essas coisas pra quinta e sexta. Então, hoje eu tenho poucas aulas, eu tenho uma agora de manhã, antes do almoço, e tenho mais 2 aulas na parte da noite. Então, é bem tranquilo, a parte da tarde eu vou ficar tranquila, é tudo online, então não preciso ir trabalhar, eu fico só em casa. Porque ontem eu forcei muito a minha cabeça, eu fiquei horas estudando. Depois eu vou comentar mais sobre, provavelmente no próximo vídeo. Acho que eu já vou terminar esse vídeo por aqui e começar um outro. E aí esse outro já começa direto, assim. Mas assim, eu comecei um curso e olha, gente, eu juro por Deus, tanto de anotação que eu fiz, maluco, olha. Que menina doida, nossa. Eu saindo anotando tudo. Enfim, eu gostei de usar esse caderninho que veio no meu box de mulherzinhas, veio esse caderninho. Eu tava sem utilização para ele, tava pensando o que eu vou fazer, mas agora que eu comecei a escrever, eu percebi que eu tô em 3% do curso e só tem isso daqui de página e eu acho que isso vai acabar muito rápido. Mas é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui, terminar por aqui, e aí a gente se fala no próximo vídeo, combinado? Bye!